tem obras específicas. Mas o que a gente precisa entender, compreender, é estar na vontade do Senhor. Não adianta a gente buscar, a gente desejar. Vejamos que o profeta Jeremias, ele queria ter um sonho de seguir o seu pai. Estava aprendendo, ele era da tribo de Benjamim. Mas Deus muda quadro. Deus muda situações, Deus muda nome. Deus muda situações. E a Bíblia diz que quando o profeta Jeremias estava para se preparar, Deus começa agora a revelar o projeto que Deus queria na vida de Jeremias. E Jeremias sabia que era árduo. Ele já sabia que os profetas passam por situações, porque nós como ser humano, a gente quer viver uma vida sem passar, sem pagar preço. A gente quer ser usado. A gente quer ser visto, mas tem preço a pagar. Tem noite escura. Tem perseguições. Tem situações que vêm em nossas vidas que a gente olha assim, só Deus para nos ajudar. Mas Jeremias foi vocacionado para ser profeta. Então, se Deus tem chamada na sua vida, Ele se responsabiliza. Mas tem preço. Tem noite. Em qualquer aspecto da obra do Senhor, Deus tem, se Ele tem chamada na sua vida, tem preço. A gente não vai chegar numa graça de escola dominical simplesmente porque nós somos de boa aparência. Mas a gente tem uma história, a gente tem um deserto que nós passamos, que nós enfrentamos, que nós vivenciamos. Não se chega na vontade de Deus, na obra de Deus, por aparência, pelo nome, pela influência. A gente sabe que trabalho secular, as pessoas chegam por essa influência, por algumas situações, o arrumadinho. Mas na obra de Deus não adianta. A vontade de Deus não adianta ter jeitinho, um arrumadinho, não. Tem que ter história, tem que ter princípio, tem que ter verdadeiramente um caráter diante da obra de Deus. Porque você não vai trabalhar com construção civil. Mas o profeta Jeremias foi vocacionado para ser profeta. E o que ele diz? O que ele fala para Deus? Deus já dá o detalhe. Jeremias, você foi escolhido dentro do ventre de sua mãe, antes que tu viesse nascer. Eu te santifiquei, aleluia, te dei a nação por profeta. Não é a gente que quer, não é a gente que escolhe, não é a gente que, se fosse a gente. Mas é a vontade de Deus, é o querer do Senhor, é onde Deus tem determinado para cada um de nós. Mas a Bíblia diz que o profeta Jeremias, ele foi santificado, escolhido dentro do ventre da mãe dele. E já deu ele como profeta. Aí Jeremias, vendo isso,
Deus falar com ele, revelando o projeto na vida de Jeremias. Jeremias disse: Senhor, eu sou uma criança. Como isso agrada a Deus, a gente saber das nossas limitações, da nossa incapacidade. Como é bom a gente entender que a gente não sabe, a gente não pode, a gente não é. Mas quando as pessoas dizem: pode me colocar, pastor, porque eu sei, eu posso. Mas quando a gente está na vontade de Deus, a escolha de Deus, o peso é muito grande. A situação é árdua. Se pudesse ter um buraco ali, a gente cavar e se enterrar. Porque não é fácil. Jeremias disse: Senhor, eu sou uma criança. Eu não sei o falar. Eu não tenho capacidade. Mas quando Deus determina, está determinado na tua vida. Quando Deus fala, está falado. Não adianta alguém querer atropelar, alguém querer botar pé, alguém colocar a mão, colocar o que for. Vai dar errado. Vai dar errado. Você já pensou botar um carro na frente de um trem? Tente parar o trem com um carro. Vai dar errado. Mas veja que o profeta Jeremias, ele disse: Senhor, eu sou uma criança, eu não sei o falar. Aleluia. Eu não tenho capacidade. Mas a Bíblia nos mostra que do versículo 7, Deus faz assim: mas o Senhor disse-me, não diga que sois uma criança. Aleluia. Não diga que sou uma criança. Porque quem chama, ele se responsabiliza. Mas quando a gente toma a frente, vai se atrapalhar. Vai quebrar a cara. Mas quando a gente espera lá, o tempo, a hora, o momento. A gente vê isso para a escolha do rei de Israel. Quando Samuel chega na cidade de Belém, orientado por Deus, Deus disse: olha, Samuel, pega um chifre de azeite, vai para a cidade de Belém, oferece um sacrifício ali, mas não revela o que eu quero fazer ali, escolher um rei. E a Bíblia diz que quando Samuel chega na cidade de Belém, aquela nação, aquele povo fica apavorado, com medo, pensando que o profeta ia profetizar alguma coisa sobre aquela cidade. E Jessé pergunta a Samuel: a tua vinda de paz? Oh, aleluia, a tua vinda é de paz, é de paz. Eu só vim aqui sacrificar. Depois eu quero ir na tua casa, Jessé. E quando a Bíblia diz que quando Samuel chega na casa de Jessé, ele pergunta pelos filhos de Jessé. E quando Jessé começa a apresentar os seus filhos um por um, e quando Samuel vê o primeiro filho de uma estatura, uma pessoa bem, Samuel faz assim: é este que vai ser rei de Israel. É o que está acontecendo nesses dias. São aparência.
mas não tem uma intimidade com Deus, não tem história, não tem a chamada de Deus, são vivenciados pelas aparências. Mas a Bíblia diz que quando Samuel vai levantar para ungir, Deus diz: não, Samuel, esse não, porque eu conheço, tu vê a aparência. Se todos orassem perguntando a Deus se era da vontade do Senhor, mas muitas vezes escolhe as pessoas por aparência, chama por aparência, determina por aparência, mas não ora a Deus, não pergunta a Deus. E quando vê as consequências na obra do Senhor, e querem questionar, querem botar Deus na parede, devido a escolhas que se faz sem perguntar a Deus, sem viver uma vida de oração. Coloca assim por acaso: esse aqui está bom, essa aqui está boa. Mas tem que orar. E a Bíblia diz que quando Samuel foi vendo os filhos de Jessé, um por um, quando pensou que a expectativa não havia mais, pensando que Deus tinha errado, Deus não erra algo. Deus não erra algo, Deus tem o algo certo. Deus tem um mancebo certo, Deus tem alguém preparado para a obra certa. Deus não erra algo. E diz a Bíblia que quando Samuel vê aquela situação e pergunta: Samuel, tem alguém ainda? Tem algum mancebo? Mas a gente vê que o próprio pai não fazia caso de Davi. Era um pastor de ovelha. É o que acontece com as pessoas. É um analfabeto. Ele não tem cultura. Ela não sabe falar. Como é que ela vai dirigir um ciclo de oração? Como é que ele vai pregar a palavra de Deus? Como é que ele vai cantar? Não, a gente tem que chamar a pessoa preparada. Mas Deus não erra algo quando Ele quer. Acabou-se. Pode ser analfabeto, pode ser desculturado, falar errado, por onde, por como, mas quando Deus quer, acabou-se, porque Deus sabe. Deus sabe. Pode colocar a mão, pode colocar a pé, mas só vai dar certo com aquele que Deus tem escolhido, determinado para a obra certa, para o momento certo. Mas muitos estão indo de acordo da vontade de Deus, contra a vontade do Senhor, contra o propósito de Deus. Aí quando a situação acontece, vão reclamar com Deus, vão pedir socorro a Deus, vão pedir oração. Que é isso? E a Bíblia diz que quando a chamar Davi, vai um servo correndo pelas campinas. Davi, Davi. Quem sabe quando Davi começa a ouvir aquele servo: o que foi que eu fiz? O que aconteceu? E quando aquele servo chega onde está Davi, a Bíblia diz que aquele servo diz: Davi, teu pai está chamando. E ele vai, sem tomar banho, porque estava tomando conta de ovelha. Quem sabe ele bateu as poeiras assim
E foi. E quando ele chega ali, e bonito é que quando o Samuel disse, a gente só vai sentar na mesa quando ele chegar. O banquete estava preparado, a mesa estava preparada para fazer suas festas. Mas só vai sentar quando Davi chegar. E muitas coisas às vezes só vai dar certo quando escolher verdadeiramente direcionado por Deus, perguntar a Deus, dizer: Deus, é esse, é essa, é aqui, é assim, Senhor. Não porque tem um carro do ano, não porque tem um diploma, não porque tem isso, tem aquilo. Mas às vezes Deus quer pegar lá do pó, da cinza. Davi estava lá, esquecido por todos, até pelo seu pai. Quem sabe que Davi nunca teve um momento como esse, sentar na mesa, comer na mesa. Oh, aleluia! Como Deus é lindo! Como Deus é tremendo! Como Ele faz! E a Bíblia diz que quando Davi chega, papai brada do céu, e diz: Samuel. Quem sabe Samuel faz: sim, Senhor. Este daí unge. Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Alguém muitas vezes não aceita, alguém muitas vezes não quer. Alguém bota pé, bota a mão, bota o que for. Mas a vontade de Deus, o coração de Deus, o desejo de Deus, quem impede? Quem impede o desejo de Deus? Os pensamentos de Deus? O propósito de Deus? Veja o que foi que Deus disse a Jeremias. Jeremias disse: eu não quero, eu não posso, eu não sei falar. Mas Deus disse: vem cá, Jeremias. O que que tu vês, Jeremias? Senhor, eu vejo uma vara de amendoeira. Então tu vê-se bem, Jeremias, porque eu velo sobre a minha palavra. Então é tu, Jeremias, é tu que eu vou te usar, é tu que eu vou fazer a obra, é tu, Jeremias. Deus não escolhe pessoas erradas. Ainda que sejamos ilimitados, falhos, mas Deus não escolhe pessoas erradas. Não significa que não vai falhar. Não significa que vai ser infiel. Mas Deus não escolhe pessoas erradas. Como é que Deus vai errar o alvo? Ele sabe quem somos nós, Ele sabe quem é você. A gente possa dizer assim: eu sou falho. Jeremias, ele sabia a responsabilidade. É por isso que ele disse: Senhor, não, eu não. Quem sabe ele queria dizer: Pai, eu sou falho, não, para esta obra não é muito bom. Mas Deus não erra algo. Deus, quando determina, está determinado. Pode ninguém aceitar ir com a cara da pessoa ou o que seja lá,
Mas Deus não erra algo. Então, não adianta a gente querer se apresentar e dizer: ah, tá me vendo aqui, eu faço aquilo outro, eu sou assim, eu sou assado, sou cozinhado, sou temperado. Mas Deus não vai errar algo. Pode estar lá no campo, lá nos engenhos, pode estar lá onde que seja. Até lá em Lodebar, Deus faz lembrar. Quando chega o tempo de Deus, Deus vai incomodar, tirar o sono de alguém, perturbar alguém, enquanto não chegar à vontade de Deus. Porque Deus é Deus. Deus não é menino, Deus não é brinquedo. Deus é Deus. Você quer questionar com Deus, você quer... Não adianta, não faça isso. Deus é Deus. Jeremias teve que aceitar. E a gente vê no capítulo, quando o Senhor começa agora a dar mais firmeza a Jeremias, dar mais proporção. No capítulo 1, versículo 19 diz: pelejarão contra... Ué, pai. Porque não quer aceitar a vontade de Deus. Pelejarão contra ti. Acontece. Sempre acontece estas situações. Quando Deus tem escolhido para uma obra, para alguma coisa específica, no seu querer, na sua vontade, sempre aparece alguém para botar mal influência, para colocar, fazer muitas vezes a estrutura daquela pessoa. Mas o próprio Senhor disse: pelejarão contra ti. Ele já está alertando, dizendo: olha, vão pelejar contra ti, vão querer usar estratégia. Ali diz: mas não prevalecerão contra ti. Vai até o centro tempo, ó. Vai pelejando, vai pelejando, vai pelejando. Mas quando o papai dizia assim: olha, pronto, eu vou colocar um ponto aqui final, você não vai mais adiante e vai deixar meu servo, minha serva, fazer a minha vontade. Porque muitas vezes, quando a gente acha essa ação, alguém que peleja contra outro, não está aí contra o seu irmão, está indo contra a vontade de Deus. Você já analisou isso? Já pensou sobre esse aspecto? Quando Deus levanta alguém para a obra, chega alguém para lutar, para defamar, para fazer história, para fazer muturo, calochinho, não está fazendo contra aqueles que Deus levantou, mas está fazendo contra papai. É uma coragem imensa, né? Você achando que está pelejando contra seu irmão. Você está lutando contra Deus, contra a vontade de Deus. A vontade de Deus é uma coisa, não é essa assim não. Não adianta não. Você quer mandar em Deus? Você quer fazer Deus de quê? Mas hoje estamos vivenciando isso, essas situações. As pessoas estão pelejando contra Deus, achando que está lutando contra seu irmão, querendo defamar, querendo trazer um projeto diante de uma situação para que ele seja envergonhado, ela seja envergonhada. Mas cuidado, você está pelejando contra Deus, não é contra seu irmão não. Se o seu irmão está lá cantando, orando, pregando, ensinando, foi Deus que chamou ele, ela. E Deus se responsabiliza. Mas quando a gente luta contra essas coisas, contra o meu irmão, para ele não cantar, para ele não pregar, para ele não ensinar, para ele não estar ali, cuidado. Fogo se queima. Fogo se queima.
A vontade de Deus é outra. Não é a minha vontade. Deus tem propósito na vida de todos, que possamos estar na vontade dEle, na chamada dEle, no querer dEle. Se Deus quer que a gente fique no banco orando, dando glória, aleluia, é uma honra. Se Deus quer que a gente esteja ensinando uma classe, é uma responsabilidade. E é uma responsabilidade muito grande, pesada, árdua. Se Deus quer que você cante nas igrejas, é uma responsabilidade. Isso é muito difícil. Se Deus chamou para a gente pregar a palavra dEle, é uma responsabilidade que será cobrada, porque não adianta pregar e não viver, não adianta a gente falar e não viver, porque púlpito não é show de calores, altar não é apresentação de alguma ensinação, altar é lugar de falar a palavra de Deus e viver a palavra de Deus. Porque estamos sendo observados tanto pelo inimigo da nossa alma como por Deus. Se a nossa vida não condiz, o inimigo vai dizer assim: olha Deus, ele prega, mas não vive. Ele canta, mas não vive. Ele ensina, mas não vive. E aí? É só para dizer que eu sou um professor de escola dominical? É só para dizer que eu canto, que eu sou um cantor, que estou cantando para Jesus? É só para dizer que eu falo da palavra dele? É só? Fogo se queima quando a gente vive a palavra de Deus. O povo sente a graça. Deus se manifesta por misericórdia de Deus. Não é barulho não, mas é a graça de Deus que se manifesta. A brisa suave, Deus testifica quando a gente vive pela palavra de Deus. Deus trabalha na nossa consciência, porque a gente está pregando, vivendo. E Deus vai entrando na nossa consciência. É verdade. Não precisa estar lá aquela euforia, alguém pensa que barulho é Deus. Nem sempre é Deus. Deus muitas vezes está na brisa, está trabalhando na consciência, está trabalhando nas nossas vidas. Mas as pessoas querem ver as pessoas eufóricas, as pessoas chorando, as pessoas... Deus não é menino. Deus é santo. Deus é Deus. Mas vamos orar. Vamos pedir misericórdia a Deus para o Senhor nos ajudar nesses dias que estamos viciando, onde é tanta carreira, tanta coisa acontecendo, tanta coisa, mas viciar não vive. Por isso eu convido os irmãos, vamos para o círculo de oração pela manhã. Amanhã é terça-feira. Se a gente quer ver Deus na nossa vida, a graça de Deus, não é que a gente vai ficar livre de tribulação não. Porque eu vou orar, eu não vou passar por tribulação. Eu vou orar, as portas vão ser abertas. Eu vou orar, vai ter tanto milagre na minha vida. Não é assim não.
A gente precisa orar, porque precisamos de Deus. Precisamos nos encher do azeite da graça. Não é que a gente não vai deixar de passar pela tribulação, pelas provas, pela dificuldade, pela situação desta vida, não. Não pense que você vai orar, vai ficar orando, e você vai... Veja que a gente vê um exemplo maior. Jesus, Moisés, eram homens de orações, mas nunca deixaram de passar por tribulações. Veja que Moisés, por ser um líder, a situação que ele se enfrentava com aquele povo, todo dia tinha aperreio, tinha dificuldade, tinha situação para ser resolvida. Não pense que a gente que vai orar todos os dias vai estar lá se consagrando, se preparando, se jejuando, Eu vou estar livre de prova, de dificuldade. Mas se nós orarmos, a gente vai ter força. Vai ter a presença de Deus para dizer: filho, não desista, estou aqui com você. Filha, não desista, estou aqui para te dar força. Quando a tristeza chegar no nosso coração, ele diz assim: aleluia, oh aleluia. Ele chega para nos confortar, para nos trazer uma palavra, e a gente se levantar daquela tristeza, daquela angústia. Quando muitas vezes as forças estiver desvalindo, Deus vai lá e nos pega na sua mão e nos carrega no seu braço. Porque Ele está vendo que nós estamos se esforçando, estamos perseverando para chegar lá, para ter a presença de Deus. Se a gente não fizer isso, será que a gente suporta? Eu não sei se os irmãos têm uma experiência de pegar um parafuso, pegar uma chave de fenda e apertar aquele parafuso na madeira, em qualquer lugar. Aperta ele, aperte. Se às vezes aquele parafuso tem momento que às vezes ele não suporta e tora, de tanto aperto, porque tem limite. Então, se a gente não tiver a graça de Deus, quando o parafuso começar a apertar, a gente não vai suportar, a gente vai quebrar, a gente vai ficar no caminho, a gente vai ser uma pessoa que as pessoas dizem: oxe, não é crente? Onde ele está agora? Onde ela está? Porque não suportamos. Mas se a gente ora, a gente vai recebendo azeite, o óleo, aleluia, para suportar, para passar pela dificuldade desta vida, para passar por essas situações que a gente vive. São altos e baixos, são os momentos difíceis que vêm sobre nossas vidas. A gente só vai estar ausente quando Jesus voltar, ou quando Jesus nos chamar e dizer: vem, Cleito, chegou a tua vez. A gente vai estar só esperando o momento quando o papai dizer a Jesus: filho, vai buscar a tua igreja que tu compraste com o teu sangue. Aleluia, que momento glorioso, que momento tão alegre que a gente vai ter. Aqueles que tanto tempo deram sua vida, passaram por dificuldade, por um momento, Jesus recolheu, vai ressuscitar.
E aqueles que estão aqui pregando a palavra de Deus, vivenciando a sua vida com sinceridade, com amor. A gente sabe que falhamos, erramos, mas Deus conhece os nossos passos. Aí Ele vai fazer assim, vem. Tão súbito, tão rápido, que não dá nem tempo. Porque estava se preparando. Com todas as nossas fraquezas, estava nos preparando. Por isso que eu convido. Vamos nos preparar. Vamos aproveitar o momento que a gente temos aqui na terra. Porque estamos aqui de passagem. Estamos sendo observados por Jesus. Estamos também sendo observados pelo inimigo da nossa alma. Ou você pensa que não? Estamos. Então vamos nos preparar. Vamos orar. Ore por nós. Ore por nós não. Nos ajude em oração. Para que Deus nos ajude e resolva o que a gente não pode resolver. Porque Ele conhece as nossas histórias. Aleluia. Deus conhece a tua história. Você tem história. Nós temos história. Ninguém possa olhar para a gente e dizer: é só a irmã Jovita Gabriela. Agradeço a Deus pela presença da nossa querida irmã. Não, é só o nosso irmão Edinaldo. Não. Mas temos história. Temos algo para contar. Porque só estamos de pé porque temos algo para contar. A gente não está de pé porque a gente é uma... Não, temos história. Desde o princípio que o Senhor nos chamou, nos escolheu, nos separou, a gente tem passado por momentos difíceis. Quero dizer aos irmãos aqui, apenas um trechinho da minha vida. Quando a gente era mais jovem, a gente passamos necessidade, desmaiei de fome. Mas Deus permite isso? Permite. Para a gente ter história. A gente não vem de estrela. A gente não vem da calçada da fama. A gente passamos por situações, por humilhações, por momentos difíceis, momentos que as enfermidades chegam nas nossas vidas. Mas hoje, graças a Deus, Deus tem dado o pão conforme as nossas necessidades. A gente não tem que a gente possa chegar no restaurante, a gente possa, mas a gente temos nosso pão, o cuidado de Deus. Aleluia. Isso é gratificante. Isso é gratificante porque temos o cuidado de Deus. Eu não sei a sua história, por onde vocês passaram, o seu começo de vida, a sua infância, se você começou agora, mas você tem história. Não é a história que as pessoas contam da gente, inventam da gente, fala da gente. Não, não é essa história não. Mas a gente tem história com Deus. A gente tem história. Deus fez coisas grandes na minha vida. A gente como casamos, né, como todos jovens temos princípio de casar, ter uma família. Mas a gente viu que a gente não tinha condições nem para fazer uma casa. O pensamento, o plano da gente poder casar com a minha esposa era só no civil e pronto.
Mas Deus deu casa, a gente está nela, fazendo este momento de reflexão. Veja o que Deus fez. Eu não tenho condições, alguém possa olhar, mas deve ser muito rico. Mas somos ricos pela graça de Deus, pelas misericórdias de Deus. Isso é Deus que faz. Deus usa, Deus prepara. Porque Ele conhece o desejo do nosso coração. Se a gente tem um desejo de fazer a obra de Deus, tem um propósito de se preparar para Deus, Deus vai lá e cumpre com a sua palavra. Não para a gente ter, para as pessoas verem que assim, a gente é o poderoso, que a gente é o tampa, que a gente é aquele. Não, tiramos isso da mente. Apague isso da mente. Para Deus fazer não precisa ter condições. Deus faz surgir o que não existe. Deus faz surgir o que não existe. Então agradeça a Deus. Deus me deu casa, Deus me deu esposa, e o casamento foi uma bênção. Foi comida até umas horas. Então seja fiel a Ele. Vai ter impasse. Vai ter alguém que vai criar história, vai ter alguém que vai querer impedir, vai ter alguém. Mas a gente falamos a palavra dele. Agrade a Ele, sirva a Ele. Tenha a sinceridade para Ele, para fazer a obra dele. Não para se amostrar, não para ter, e agora sou fulano de tal, eu vou ter que correr para ser ciclano de tal. Se a gente vê a palavra de Deus, a ferramenta é emprestada. A ferramenta é emprestada. A gente não fala porque temos um vocabulário. Mas a ferramenta é emprestada. Quem nos conhece e vê a gente falando de Jesus pelas igrejas sabe. Quando a gente morava no Recife, todo mundo sabe da nossa deficiência, da nossa pequenez. E por que eu vou se achar que sou o tampa de cruz? Que sou eu que falo, que sou eu que... A ferramenta é emprestada. Se Deus quiser pode tirar minha mente, ficar feito uma pessoa nércia, uma pessoa sem equilíbrio. Veja Nabucodonosor, se achou porque tem feito o seu reino, a sua glória, a sua majestade. Deus foi, você vai comer capim, Nabucodonosor. Quem age dessa forma é porque não lê a Bíblia, não tem temor. Tem que ter história. Tem que ter princípios. Então vamos orar. Pai, estamos aqui e te agradecemos por estes momentos que nos concedeste. Essa oportunidade de poder te louvar, Senhor, dentro das nossas pequenez. Tu sabe e conhece a nossa história, a nossa vida, nosso coração, o nosso viver, nosso andar, nosso falar. Somos falhos, erramos, pecamos, mas Tu conheces, Senhor, a cada um que nos deram essa oportunidade de estarmos aqui para Te adorar, Pai. Ajude os Teus servos e as Tuas servas que nos deram este momento, Senhor, aqueles que não puderam, aqueles que a gente não tivemos a oportunidade de vermos aqui. Mas abençoa todos e a todas. Tu sabes a necessidade, as condições familiares, a circunstância que se passa com filhos e filhas, Senhor. Não é fácil. Meu Deus, a dificuldade que as mães, os pais enfrentam, Senhor. Diante deste avanço do mundo, Senhor, a influência, Senhor, que acontece diante das leis, diante da circunstância. Ajuda as famílias, contempla os Teus filhos e as Tuas filhas, Pai.
da graça, da força. Quantos estão perdendo força, estão perdendo esperança, como a gente ouviu ali no ciclo de oração, Pai, que a tua serva agradeceu, passando tanta dificuldade com o filho que estava na embriaguez, Pai. Parecia que não tem esperança, mas chegou um certo ponto que a tua serva, Senhor, aleluia, que a tua serva disse em expressão: eu vou desistir agora, porque muitas vezes a gente não suporta, a gente não aguenta, tem limite, Pai. E ali o seu filho usado de uma forma por ti, Senhor, quando ele diz: tu vai desistir de mim, aleluia, oh aleluia. Eu creio que surgiu a esperança, surgiu uma motivação, porque ela não estava só, Deus estava com ela. E Deus mudou a sua história. A gente vê o que o Senhor tem feito na vida da sua família, dos seus filhos, coisas grandes, magníficas. Quem que faz isso? Ninguém, só o Senhor. Quantas pessoas passando por estas situações, esta dificuldade também com os filhos, filhas, que muitas vezes parece, Senhor, uma situação tão difícil de se resolver. Veja aquela situação ali na cidade de São Paulo, aquela Cracolândia, Pai. Aquelas vidas que tinham família, que tem família. Aquelas vidas que tinham lá, que tinham emprego, que tinham uma vida digna, Senhor, mas estão ali pela escravidez que o inimigo tem escravizado, operado de uma maneira tão terrível, Senhor. Levado as pessoas em uma situação tão caótica. Tu não fizeste o ser humano para isso, Pai. Fizeste o ser humano para te adorar, para te exaltar, para louvar o teu nome. A tua igreja pede e clama, Senhor, por socorro, para o Senhor libertar, teu encontro com aquelas vidas que estão ali, Senhor, nessas cracolândias. Quantas vezes a gente passa ali na cidade de Recife, Senhor, aquelas vidas ali escravizadas. A gente vê o avanço desta situação. O inimigo da nossa alma está tentando destruir a sociedade, o povo, a família. Mas te pedimos a tua misericórdia, Pai. Assim como o cego de Jericó, assim como aquela mulher cananeia que estava ali dentro daquela situação. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia das tuas famílias, Senhor. Tem misericórdia dos teus filhos, das tuas filhas que clamam pela sua família, pela sua parentesco. Ajude, Senhor. Salva, liberta, transforma. Ainda que dê a única oportunidade, mas tenha misericórdia da sua alma. Tenha misericórdia, Senhor, daquelas vidas que estão ali escravizadas diante dessa situação. Quantas pessoas, quantos filhos, quantos desistiram, quantos estão chorando por muitas vezes ver seus filhos cravados de bala, assassinados, presos numa escravidão, Senhor. Quantos que estão ali naqueles cárceres, devido às consequências que eles cometeram, essa situação que eles plantaram, Senhor. Mas entrar ali, naqueles presídios, aquelas situações que estão ali, daquele ser humano, Pai. Apesar das suas situações de uma sociedade tão incompreensível, que não crê mais, não acredita mais, que tu liberta, que tu transforma, que tu faz. Mas aqui está uma igreja, Pai, clamando, suplicando a tua misericórdia, a tua compaixão. Ajuda, Senhor, essas vidas se libertar do alcoolismo, das drogas, da prostituição. Entra também nos hospitais, Pai. Entra também, Senhor, os teus servos, tuas servas que estão conosco, precisando de uma cura, precisando de um milagre da tua parte. Tu és médico por excelência, tu és Deus. Abençoa a família da tua serva Jupiter Gabriela, toda a sua família, a todos os teus servos que passaram aqui, a nossa irmã Elidônia, Senhor. Meu Deus, todos que tiveram este privilégio, teu servo também Miguel Lopes. Contempla, Senhor, todos que passaram aqui. Tu sabe a necessidade, tu sabe a carência.
Se é falta de fé, se é falta de força, se é falta de graça, se é falta de renovo espiritual, renova. Se tem crente na UTI, na CTI, Senhor, quase morrendo, perdendo o equilíbrio espiritual, dá esse equilíbrio, dá força, dá ânimo, dá prazer, dá alegria. Conserta nossas vidas, orienta-nos pelo Teu Espírito Santo, para que possamos ser uma bênção nas Tuas mãos. Abençoa a obra missionária, abençoa todos que faz a Tua obra com amor, com sinceridade, não para aparecer, para ser, para poder, não, mas que a Tua glória seja manifestada, Senhor, nas suas vidas, para que o Senhor seja louvado, engrandecido, Senhor. Ajuda, Senhor, a todos os Teus servos que estão com depressão. Meu Deus, veja quantos servos Teus aqui em Araçoiaba, quantas servas Tuas aqui em Araçoiaba, em outros estados, em outros países, em outros locais, Senhor, que estão com depressão. Estão passando, famílias que estão sofrendo, passando por situações difíceis, com medo, frustrado de ver talvez seu parente querendo tirar sua própria vida, porque nós vemos o que acontece, pessoas que estão com essas situações, tenta tirar a sua vida achando que não tem jeito, não tem solução, e são frustrados com medo, Pai. Mas entra, Senhor, nessas mentes, entra nessas mentes, Senhor, trazendo paz, trazendo calma, trazendo a Tua graça, libertando deste mal, Senhor. Ah, Jesus, Tu és grande, Tu és tremendo, Pai. Ajuda esse programa, esse momento de reflexão, também o nosso canal ali no YouTube, Senhor, que nós temos. Te agradecemos pelos inscritos, aqueles que têm apoiado, Senhor. Tu sabe o propósito que a gente tem de fazer uma obra, Senhor. Uma obra, Senhor, diante destas situações, Pai. Ajuda-nos, ajuda cada um, Senhor, para buscarmos a Tua face, vivenciarmos na verdade, na Tua palavra, na sinceridade, no amor, na caridade. Ajuda-nos, Senhor. Liberta os que estão depressivos, que estão com o seu cérebro desequilibrado, Pai. Dá saúde na mente, dá graça na mente, dá paz na alma. Deus, entra-nos aonde a gente não pode entrar com libertação. Tu sabes, Tu és Deus, Tu és grande, Pai. E nós queremos Te agradecer pelo Teu amor, pelo Teu carinho, em Teu nome. Amém. Amém. Meus queridos, amados irmãos, queremos agradecermos a todos. Queremos agradecermos aos nossos irmãos, às nossas queridas irmãs pelo carinho, essa oportunidade. Ore por nós. A gente somos carentes de vossas orações. Precisamos de um milagre da parte de Deus. Deus sabe de tudo. Deus conhece as nossas histórias, a nossa vida. Quero agradecer os irmãos que têm se inscrevido no nosso canal ali no YouTube. Deus abençoe a cada um que tem dado esta oportunidade de estarmos nos ajudando. A gente quer fazermos uma obra através do canal. Quando a gente começar a ter 1000 inscritos no nosso canal, fazemos as nossas lives e também com outros objetivos também. Quero agradecer a todos os irmãos e a todas que têm colaborado, nos ajudado. Continue convidando a outros, chamando outros para estarmos aqui, para neste momento de reflexão da palavra de Deus. Deus dê uma boa noite, Deus dê força, dê graça. Ajude aos senhores e às senhoras que mantenhamos a nossa confiança no Senhor. Vá buscar a presença de Deus. Ore pela madrugada. Busque enquanto você pode buscar. A gente só vai vencer com azeite. A gente só vai vencer com a graça de Deus. A gente não vence batalha, a gente não vence dificuldade desta vida pela palavra, pela força. A sua família, você é a coluna da sua família. Então Deus tem convocado, lhe chamado para esta obra. Ore, busque, se deleite na presença de Deus. Não se preocupe com as críticas, porque vão surgir. Não se preocupe com a situação, vai surgir. Mas o importante é agradar a Deus. É Deus olhar para a gente e dizer: minha serva está ali buscando,
Meu servo está me buscando, está me agradando. Aleluia. Ainda que a gente caímos aqui, tropeçamos ali, mas a gente está ali. Deus está olhando para a gente assim: ah, como eu amo minha serva, como eu amo meu servo. A gente agradando a papai, e alguém com raiva da gente, a gente aleluia. Mas lembre, Deus te ama. Deus te ama. É por isso que você está de pé. É por isso que você está conosco. Deus te ama. Deus te ama. Aleluia. Deus abençoe a todos e as todas. Deus continue abençoando. Amém.